O mundo está repleto de lugares que, embora fascinantes, são envolvidos por uma aura de mistério e terror. Esses locais, marcados por tragédias, eventos sobrenaturais ou histórias de horror, despertam um medo profundo até nos mais corajosos. Aqui exploraremos 7 dos lugares mais assustadores do mundo, onde o simples ato de visitá-los exige nervos de aço. Desde cidades abandonadas até florestas amaldiçoadas, esses destinos carregam histórias sombrias e inexplicáveis que deixariam qualquer um hesitante em se aventurar por seus terrenos. Antes de iniciar, eu conto com o seu gostei e a sua inscrição para ajudar no desenvolvimento do canal. Eu me chamo Nilson Silva e vou ser o seu guia em mais um vídeo do canal Histórias Arrepiantes. Manicômio de Danvers, Estados Unidos. O Manicômio de Danvers, localizado em Massachusetts, é uma instituição que carrega uma história de horror e sofrimento. Fundado em 1878, o hospital psiquiátrico foi um dos primeiros a adotar técnicas de tratamento como lobotomia cerebral e até mesmo terapia de choque, prática que muitas vezes resultavam em dor extrema e até mesmo a morte. O tratamento desumano dos pacientes, aliado às condições deploráveis do local, criou um ambiente de terror absoluto. O manicômio foi fechado em 1992, mas as histórias de abusos e mortes horríveis continuaram a assombrar o local. Mesmo após a sua demolição parcial, o terreno é considerado amaldiçoado, com muitos relatos de avistamento de fantasmas, ruídos inexplicáveis e uma sensação constante de ser observado. Danvers inspirou obras de ficção, como o Asilo Arkham, e também algumas histórias de H.P. Lovecraft, e permanece como um dos lugares mais assustadores dos Estados Unidos até os dias de hoje. Escola Veterinária de Anderlecht, Bruxelas. A antiga Escola Veterinária de Anderlecht, em Bruxelas, é um local que parece saído de um pesadelo. Fechada desde 1991, a escola, que já foi um centro de excelência na formação de veterinários, agora é um edifício em ruínas, repleto de instrumentos médicos antigos, frascos de vidro cheios de espécimes em conserva e salas de dissecação abandonadas. O lugar ganhou notoriedade por sua atmosfera opressiva e pelos rumores de atividades paranormais. Os visitantes relatam ouvir passos ecoando pelos corredores vazios, portas que se fecham sozinhas e avistamento de figuras espectrais. O que torna o lugar ainda mais assustador são os antigos laboratórios, onde restos de animais ainda são encontrados preservados em frascos que ficaram esquecidos por décadas. A Escola Veterinária de Anderlecht é um dos lugares mais assustadores da Bélgica, onde o passado sinistro parece estar sempre à espreita. Catacumbas de Paris, França. Sob as movimentadas ruas de Paris, um vasto labirinto de túneis guarda os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. As catacumbas de Paris foram criadas no final do século XVIII para resolver o problema dos cemitérios superlotados. Ossos e crânios foram empilhados meticulosamente ao longo dos corredores subterrâneos, formando uma necrópole subterrânea única e assustadora. Explorar as catacumbas é uma experiência de arrepiar, com corredores escuros e estreitos que parecem não ter fim. Muitos visitantes relatam uma sensação esmagadora de claustrofobia e, em alguns casos, encontros com o inexplicável. Em 2017, 2 adolescentes se perderam por 3 dias nas catacumbas antes de serem resgatados. As histórias de espíritos inquietos, sussurros vindos das paredes e o ambiente opressivo fazem das catacumbas de Paris um lugar onde poucos têm coragem de se aventurar. Túnel Sensabog, Estados Unidos. O túnel Sensabog, localizado em Kingsport, no Tennessee, é um pequeno túnel rodoviário que carrega uma história repleta de tragédias e eventos sobrenaturais. Construído na década de 1920, o túnel é envolto por lendas que falam de assassinatos, suicídios e até mesmo rituais satânicos. Disse que nos anos de 1950, um homem chamado Edward Sensabog, dono das terras ao redor, cometeu vários crimes horríveis, incluindo o assassinato de sua própria família, antes de se suicidar no túnel. Relatos de gritos, risos macabros e até mesmo o som de passos invisíveis são comuns entre os que se aventuram pelo túnel. Carros que entram no túnel às vezes param inexplicavelmente e muitos visitantes afirmam ver figuras espectrais nas sombras. A combinação de histórias sinistras e atividades paranormais fazem do túnel Sensabog um dos lugares mais temidos dos Estados Unidos. Ilha das Bonecas, México.
Localizada nos canais de Xochimilco, ao sul da cidade do México, a Isla de las Muñecas, ou Ilha das Bonecas, é um dos lugares mais macabros do planeta. A história deste local começou com um homem chamado Dom Julián Santana Berrera, que na década de 1950 encontrou o corpo de uma menina afogada nas águas que cercam a ilha. Convencido de que o espírito da menina estava assombrando o lugar, Dom Julián começou a pendurar bonecas por toda a ilha, para apaziguar sua alma. Hoje, centenas de bonecas mutiladas e de aparência sinistra pendem das árvores, muitas delas com partes faltando, olhos sem vidas e roupas esfarrapadas. O ambiente é assustador, especialmente ao anoitecer, quando as sombras das bonecas parecem ganhar vida. Visitantes relatam sentir uma presença inquietante e dizem ouvir sussurros vindo das bonecas, aumentando o medo que cerca este lugar macabro. Floresta de Aokigahara, Japão. Conhecida como a Floresta do Suicídio, a Aokigahara é uma densa floresta situada na base do Monte Fuji, no Japão. Por séculos, esta floresta esteve envolta em mitos e lendas japonesas, sendo considerada um lugar onde espíritos perturbados vagam. Nas últimas décadas, a Aokigahara ganhou notoriedade pelo número alarmante de suicídios cometidos em suas profundezas, com dezenas de corpos sendo encontrados anualmente. A densidade das árvores e a falta de vida selvagem criam um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo som ocasional do vento ou dos passos dos visitantes. As bússolas muitas vezes falham devido ao alto teor de ferro no solo, fazendo com que as pessoas se percam facilmente. A combinação de um passado sombrio, o isolamento e os numerosos relatos de avistamentos de figuras fantasmagóricas fazem da floresta de Aokigahara um dos lugares mais assustadores do mundo. Pripyat, Ucrânia. Pripyat, uma cidade fantasma na Ucrânia, foi palco de um dos piores desastres nucleares da história, o acidente de Chernobyl em 1986. Fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear, a cidade prosperava até que o reator número 4 explodiu, liberando uma quantidade devastadora de radiação. Em poucas horas, os 49 mil habitantes foram evacuados, deixando para trás suas casas, escolas e hospitais. Hoje, Pripyat permanece congelada no tempo, com prédios em ruínas, parques de diversões abandonados e objetos pessoais ainda espalhados pelas ruas. A radiação, embora tenha diminuído, ainda é uma ameaça em várias áreas, fazendo de Pripyat um lugar assombrado, onde a sensação de morte e desolação é palpável. Os relatos de avistamentos de sombras misteriosas e sons inexplicáveis apenas aumentam o medo de quem ousa explorar esta cidade fantasma. Explorar esses lugares requer não apenas coragem, mas uma disposição para enfrentar o que há de mais sombrio na história humana e no desconhecido. Cada um desses locais carrega cicatrizes profundas do passado, seja pela tragédia, pelo sobrenatural ou por mistérios ainda não resolvidos. Para muitos, a simples menção desses lugares é o suficiente para provocar arrepios, nos lembrando de que há cantos do mundo onde o terror não é apenas uma história, mas uma realidade palpável. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Então, meus amigos, vou ficando por aqui, um forte abraço e até os próximos vídeos do canal Histórias Arrepiantes.